Bom, pessoal, olá. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre um dos livros da nossa série de leituras em física, né, que a gente está fazendo. Então, hoje falar um pouquinho sobre Francis Bacon. Tá? Então, a minha referência é o livro da coleção Os Pensadores, então, uma coleção bastante famosa que a maioria de vocês deve ter ouvido já, né? Então vocês podem procurar, é bem fácil de encontrar, né? Qualquer edição é muito boa. Né? Então, fala um pouquinho sobre Francis Bacon. Primeiro, quem foi Francis Bacon? Então, Francis Bacon viveu na Inglaterra no século XVI, né? Ele nasceu um pouquinho antes de Galileu e acabou morrendo bem antes, então teve uma vida, né, bastante, relativamente curta, né, embora para a época não. Né? Nasceu em 1561, morreu em 1626. Né? Já Galileu, por exemplo, nasceu em 1564, 3 anos depois apenas, né? E viveu até 1642, então 16 anos a mais. Né? Tá? Mas por que Francis Bacon é importante? Né? Primeiro, ele é considerado, né, pelos historiadores, né, pelos cientistas de maneira geral, como o primeiro dos modernos e último dos antigos e o inventor do método experimental. Né? Bom, ele não era um cientista nem matemático no sentido que a gente conhece hoje, por exemplo, nada próximo ao que Galileu e Newton fizeram, então na verdade ele era um funcionário público, né? Inclusive por tradição de família, o pai dele era guarda do Grande Selo, um cargo importante na monarquia inglesa, e o tio dele foi ministro da Rainha Elizabeth por 40 anos. Né? Mas o que acontece? Né? Como é que foi a vida de Bacon? Então ele teve uma formação voltada toda para trabalhar na administração pública, né, na aristocracia, na nobreza, como funcionário público da monarquia. Ele estudou direito, inclusive foi professor de direito, mas ele adquiriu uma formação muito sólida em filosofia, em história, né, em vários outros ramos do conhecimento. Né. A família dele era muito culta. Né. E ele era, né, muito interessado pelo desenvolvimento, né, da técnica, da ciência de maneira geral. E ele definiu o método experimental mesmo muito antes disso, né? Acabar se tornando aquilo que a gente conhece hoje. Então ele era, por exemplo, ele afirmava que descobertas como pólvora, imprensa e agulha de marear, no caso a bússola, né, como o pessoal costuma se expressar, também bússola, agulha de marear, a mesma coisa, né? Mudava o aspecto das coisas em todo mundo, e é verdade. Né? E ele escreveu várias obras sobre o que ele entendia que devia ser, né, as ciências naturais, né, que deviam, né, na visão dele, né, ter aplicações práticas e ser úteis para todas as pessoas, para toda a humanidade. Então ele defendia, né, o método experimental como o avanço da ciência. Então para ele a verdade científica tinha que ser baseada na experiência, o que era algo que a ciência estava começando na época praticamente, né? E que esse conhecimento devia ser de utilidade para toda a humanidade, né, de maneira geral. Né? Então a gente sabe que, né, esse ideal do Bacon, né, que é uma grande aspiração, né, na verdade ainda está muito longe de acontecer mesmo hoje, né, porque a gente, né, pode observar que o conhecimento científico continua sendo um privilégio, né, de poucos países, poucas empresas. Né. Isso ainda está muito longe de ser algo que, né, vai trazer ainda, né, uma justiça maior e um benefício maior para todas as pessoas do planeta. Né. Mas isso é uma outra história, então já estamos entrando aí em estudos de filosofia, história, direito, ciências sociais, né? Tá bem? Então, algumas obras dele, então, por exemplo, os ensaios são os mais famosos. Ele escreveu Novum Organum, né? Nova Atlântida, que foi uma edição póstuma, e nessas obras ele fez essa defesa da ciência como algo baseado principalmente na experiência, né? E que devia encontrar, né, aplicações na sociedade para trazer benefícios para todas as pessoas. Né? Tá? Então, uma leitura muito interessante, né? E me chamou a atenção porque é algo bem anterior a Galileu e Newton, né? E ele, de fato, não era um cientista, inclusive na obra dele, né? Algumas críticas que às vezes o pessoal faz nas suas análises, né? Ele não tinha conhecimentos matemáticos, né? Era mais uma expressão de valores e de desejos, mas por causa de toda essa defesa que ele fazia, né, da ciência do método experimental, ele é considerado um dos precursores, né, da ciência como a gente conhece hoje em dia. Né? Tá bem, pessoal? Então eu espero que, né, leia um pouquinho sobre Bacon, aí vale a pena, né, muito interessante. Tá? E nos próximos vídeos a gente fala sobre outros personagens importantes aí da história, hein, da ciência e da física. Tá bem? Obrigado, um bom dia para todos.